mas é a tua graça, a tua misericórdia é quem tem nos mantido de pé. Pai amado, desde antemão já te agradecemos pelas portas abertas, pelos louvores, meu Pai, pela oferta que foi entregada nas tuas mãos. Agora é chegada a hora de entregar esse livro de oração, esse pedido nas tuas mãos. Que o Senhor sabe o desejo de cada um, meu Pai. Seja libertação, meu Pai, seja prosperidade, porta de emprego, seja viagem, meu Pai, o que for, o que os teus filhos estiver pedindo, meu Pai, que você venha de encontro com cada necessidade, meu Pai. E que você abençoe nesta noite a palavra, meu Pai. Tome o digno pregador e fale ao teu povo nessa noite, meu Pai. Que o Senhor abençoe desde o púlpito até a porta. Derrama do teu Espírito na nossa vida, porque somos um povo, meu Pai, necessitado e carente da tua presença, meu Pai. Pois te agradecemos por tudo e entregamos nas tuas mãos, no Verbo de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Deus abençoe o irmão Rogério, amém? Qual que está na pauta aí, irmão? Sublime Graça? Vamos cantar a Sublime Graça do Senhor para nós passarmos para a mensagem. Grande é Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Estamos nesta noite, Pai, humilhado aos teus pés, para pedir do Senhor o perdão de nossos pecados e falhas, que somos errantes, Senhor, mas te amamos e queremos viver uma vida digna do Evangelho. Então somente venha nesta noite, Pai, ajudar cada irmão e cada irmã, Pai, na exposição da tua palavra, Senhor. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor. Agora é o momento da palavra. Tome essa indigna pessoa, Pai, e fale ao teu povo. Unge a mente e coração para compreender tua palavra e nos dê abertura de boca e franqueza de espírito para fazer notório o evangelho da graça. Pedimos em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Nós vamos abrir as Escrituras Sagradas. Carta do apóstolo João. Capítulo 3. Carta ou epístola. Apóstolo João 3, a partir do verso 4. Grande és tu, ó Pai. Vamos aproveitar, mas vamos ler desde o primeiro versículo. Carta do apóstolo João, capítulo 3. Primeira carta. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vede, com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é
impuro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Amém. Até aqui no 21, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis sentar. Aí está, irmão, uma escritura e tanto. Amém? Uma escritura e tanto. Eu não sei se todos vocês podem ver esse quadro aqui, irmãos, que eu desenhei. Eu não sou um bom desenhista, mas, né, o profeta fala, você dá o que você tem, né? Então, eu coloquei o coração do homem, tá? Aqui tem dois corações. Tem um, né, que é do incrédulo, né? Do incrédulo. E o outro lá, tem um pombinho ali dentro do coração, uma estrela, né? Como diz Pedro, a estrela brilhou no coração. E o Espírito Santo, né? Arraigando ali, tirando toda a sujeira do coração, tá? Então, irmãos, às vezes uma figura fala mais que 1000 palavras. Podemos falar, a pessoa não vai entender. Mas se ele vê o coração e vê um monte de coisa dentro do coração, peraí, eu não tenho esse negócio no meu coração, não. Quer dizer, ele vai entender. Você podia ter falado 1 ano para ele. Mas só dele ver, peraí. Então, o que tem no coração aqui? Nós colocamos no coração do ímpio, tá? O simbolismo da influência de cada animal, tá? Não que tenha um animal lá no coração, mas a influência da natureza daquele animal está dentro do coração do ímpio. Para começo de conversa, toda pessoa que vem ao mundo, só para você ter uma ideia, ele já vem com a serpente dentro dele. Por quê? Porque as sementes se mesclaram, se misturaram. Desculpe, irmão, o que eu vou falar. Não tem um que nasceu santo. Tá? Nenhum. O pecado contaminou todos. Por isso que necessário vos é nascer de novo. Deus exige um novo nascimento. Que é facinho. Só tem um que nasceu santo mesmo. E foi fora do sexo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aí. O verbo encarnado.
O Deus que se tornou carne humana para morrer no lugar do Domício Basto. Eu devo isso para ele. Ele morreu no meu lugar, agora eu tenho que sofrer no lugar dele. Amém? Então, irmãos, ali só tem, eu quero que vocês entendam bem, vou falar de novo. Aqui está, ó, o bode, o pavão, a onça, a tartaruga, né? A serpente, o porco e a rã. Eu poderia enumerar mais bicharada aí dentro, mas eu só coloquei esses aí. E embaixo coloquei o corvo também. O corvo está por aí. Então, o corvo está escondido. Então é o seguinte, irmão. Enumerei alguns para nós falar um pouquinho, que eu quero ler aqui das anotações, sobre isso aí. Quando a pessoa vem ao mundo, né, ele já vem com a incredulidade. A serpente representa a incredulidade. Por isso que Cristo falou em Marcos, diz, quem crê e for batizado, será, não é certeza. Será, irmão, é um advérbio de dúvida, será? Por que será? Porque às vezes ele não vai permanecer. E se ele permanecer, aí ele vai vencer o será, ele lutou, amém? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não crê, incredulidade, será condenado. Já é condenado. Amém? Então o pecado que não tem perdão é o pecado da incredulidade. Não creu em Deus. A sentença dele, eu já vou citar, está em 11 de Hebreus, tá? Versículo, se não me engano, 5 ou 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus baixou essa sentença, irmão. Sem fé. Tem que ter fé nele. Fé é crer. Glória a Deus que todos aqui creem. Amém? Isso aqui, irmão, não significa que você tenha essa bicharada dentro, não, tá? Do seu coração, não. Isso é só para você policiar. Tá? É igual você não faz um exame de sangue para saber como é que está o seu sangue. Você não faz isso e aquilo, né? É só para você policiar. Um diagnóstico para ver como é que você está. Tá? Então, crédulo, irmãos, o incrédulo que vem ao mundo, você lembra que Jesus expulsou 7 demônios da Madalena? Olha, tem uns que estão ali que não estavam na Madalena, não. Madalena tinha outros pior. Tá? Se ele expulsou 7 da Madalena, e o povo do mundo, irmão? E o povo do pecado, da droga, né? Toda classe de coisa. Meu Deus do céu. Vamos ver se funciona aqui o... Então, amados, veja. Glória a Deus. Então, aqui está. Coração do homem incrédulo, e eu fiz aqui um coração com a pombinha dentro, tá? O Espírito Santo dentro. Natureza, eu coloquei ali. Vou pegar aqui o... Natureza, boa. Eu coloquei pomba, cordeiro, águia, bezerro e homem. E falta mais também. Natureza, essas são as naturezas que o filho e a filha de Deus têm que ter. A natureza da pombinha, que é o Espírito Santo, do bezerro, do cordeiro, da águia, do bezerro, e a natureza do homem. Cabeça do homem. Que homem? O homem chamado Cristo. Não é o homem pecador, não. O verdadeiro homem. Que nós somos já a cópia. O homem do pecado é um xerox do verdadeiro homem que foi Adão e Cristo. Tá? Então, amados, é nesse ponto que nós vamos entrar. Eu vou ler aqui o que eu tenho anotado e nós vamos falar primeiro um pouco sobre o coração do incrédulo. Amém? Então, veja, nós lemos aí, Satanás é o pai da mentira. 2 Coríntios 4 diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória de Deus. Você vê que o diabo cega o entendimento das pessoas. Né? E depois faz das denominações uma muleta. Irmão, dá dó, viu? O senhor não quer servir a Deus,
aceitar. Não, eu já tenho minha religião. Que religião que você... eu sou católico não praticante. Uma muleta, irmão. Aquilo não faz nada. É mesmo que eu não sou nada. Católico, praticante. Desculpe, já não é nada, que é idólatra. E o católico não praticante, pior ainda. Para dar uma desculpa. Por quê? Mente entenebrecida, mente cega. O mundo está acabando, a coisa está desabando em volta dele, ele não nota, porque está cego. Efésios 2. Andaste segundo o curso deste mundo, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem é que tira essa bicharada do coração do homem? É Cristo. Cristo que tira através do Espírito Santo, o anjo do Senhor. A luz de Deus vem, brilha ali sobre aquela pessoa, a mente dele ilumina, amém? Ele vem para a igreja, começa a ouvir a palavra. Você veja, irmão, o que eu estou falando aqui parece que não é nada, né? Mas você sabia que isso que eu estou falando aqui é a verdadeira luz? Essa aí que vocês estão vendo aí é apenas luz natural. Mas a verdadeira luz é essa que está saindo aqui da Bíblia? 119 de Salmo. 130. Amém? A exposição das tuas palavras produz luz. Uma pessoa, irmão, irmã, esclarecido da verdade, ele não erra o alvo. O meu povo sofre por falta de conhecer. Pelo amor de Deus, não quer conhecer. Você quer ensinar? Ah, obrigado. Não, nem lê, joga o folheto no lixo. Tá? Então a explanação, a exposição da palavra de Deus, pregada, ensinada, produz luz, vírgula, e dá entendimento aos simples, não para o sabichão. Porque o sabichão já está cheio de si. Dá entendimento para os simples. É os simples que herdarão o reino do céu, irmão. Porque ele para ouvir a verdade. São João 3. Portanto, sujeitai-vos, ou melhor, Tiago 4. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém? 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Eu não vou para essa igreja, eu não vou para igreja nenhuma. Não quer se humilhar, não é vir na igreja. Entendeu, irmão? É humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós reunimos aqui porque esse lugar aqui foi preparado para nós reunir, ter culto. Bem, mas Deus não habita nessas paredes. Deus habita no coração do irmão e da irmã. E nós reunimos para ter companheirismo, para adorar a Deus em companheirismo, amém? Para orar um pelos outros, para suplicar as bênçãos de Deus na vida de cada um. Isso é que Deus quer. Uma pequena assembleia, amém? A verdadeira assembleia de Deus é essa aqui. A verdadeira congregação é essa aqui. A verdadeira comunidade é essa aqui, em torno da palavra verdadeira. Amém? É assim que funciona. O coração do homem dentro mora várias influências de animais. Várias influências, irmão. Por quê? Porque tudo que há na vida maligna dos demônios, existe uma característica nos animais. Tá? Por isso que o profeta diz, a natureza prega para nós. Você já viu a hiena? Ela rola na carniça. E aquela risadinha, né? Ela tem as mãozinhas para baixo e a anca para cima, toda, né? A hiena. Aí ela rola na carniça, né? Um bicho morto rola e come carniça também, e sai por aí com o cheiro da carniça, mostrando, ó, pessoal, tá vendo como que eu estou perfumada? O que isso significa? A pessoa que pega o problema dos outros e sai. Você está sabendo? Você está sabendo? Você está sabendo disso? Você está sabendo daquilo? Sai como o maior fofoqueiro do mundo. Rolando na sujeira do coitado. Os suricates são os gatinhos do deserto. Quando a cobra rei encontra eles vai beijar na boca da cobra.
Eles têm que, cada um dos suricatos, que é um gato do deserto, tem que beijar na boca da cobra. E eles beijam e a cobra pula neles e dá aquele salto. Eles são muito espertos, irmão. Mas tem uma hora que a cobra rei acerta. Não é assim a pessoa? Vai brincar com o pecado. Ninguém ficou sabendo de nada. Saí, fui lá, ninguém. Outro dia, vai outra vez. Um dia, pum! O veneno é mortal. Está na Bíblia, irmão. O avestruz bota o ovo, o avestruz fêmea, e vai namorar os outros avestruz. E o pai avestruz tem que ficar lá chocando os ovos, virando os ovos. É o macho que gera, que cuida dos ovos. Quantas mulheres que faz isso, irmão? Deixa o marido se lá com os filhos, se lasca para lá, e ela vai atrás de outros. O mundo está cheio disso aí. A natureza prega para nós. Amém? Então eu quero falar aqui, por exemplo, vamos falar do bode ali, só um pouquinho. Mas antes eu vou citar aqui alguma coisa, para nós fazer uma pequena introdução. Ô, glória! Estamos alegres, amados? Enquanto lemos, guardai-vos, por favor, no vosso pensamento, que ele é um espelho no qual vós podeis contemplar. Veja o espelho. Você olha no espelho e contempla a sua face. Quer vos seja cristão ou pagãos, crentes ou renegados, encontrarei nele a vossa imagem tal como Deus a contempla. Pois ele olha para o coração do homem. Está vendo, irmão? Deus olha para o coração. Satanás é o pai da mentira, o príncipe das trevas, o Deus desse século. Ele transforma-se a si mesmo num anjo de luz. No entanto, ele não é já um anjo de luz, como muitos supõem. Até por vezes se ofendem quando é representado tal qual ele é. Assim como nós, tempos antigos, houveram falsos profetas. Há hoje obreiros mentirosos que se transformam em apóstolos de Cristo. Não é, pois, para admirar que o próprio Satanás se transforme num anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13. Satanás cega o entendimento dos homens para que não possa ver o amor de Deus e sua glória e majestade, nem o seu Redentor, Jesus Cristo. 2 Coríntios 4,4, como lemos. O povo cego pelo Deus desse século não pode ver que está a caminhar apressadamente para a eterna destruição, para o inferno que arde com fogo e enxofre. Estão mortos para Deus e são governados pelo Deus desse século. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém? Então, amados, veja. Permiti que os vossos corações sejam examinados, vereis qual é a condição. Se achardes que eles são maus e pecaminosos, não negueis esse fato do que eu vou dizer agora. Nem tampouco tenteis escondê-lo, mas antes confessai os vossos pecados. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, como lemos, e não há verdade em nós. 1 João 8. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele possa perdoar os vossos pecados e limpar-vos no precioso sangue de Jesus. Sois governados por Deus ou por Satanás? Glória a Deus, somos governados por Deus. Mas o mundo jaz no maligno. A maioria da humanidade está na mão de Satanás, irmão. Deus está com a minoria. Porque muita religião também não é de Deus. Sois escravos do pecado ou servos de Deus? Se o pecado reinar na vossa vida, não procureis negar esse fato. Antes, clamai a Deus, que vos livrará por Jesus Cristo. Pois ele veio a este mundo a fim de salvar os pecadores, abrir os olhos aos cegos, tirar-lhes das trevas, assim como tirar as trevas de dentro de nós. Ele veio para trazer-nos a sua maravilhosa luz. Jesus veio para livrar-nos do poder do pecado e de Satanás. Por ele temos a redenção dos nossos pecados. Agora, estáis perante um Deus santo, que vê e conhece todos os vossos segredos e atos ocultos, assim como todos os vossos pensamentos. Não podeis esconder de Deus os vossos atos, nem a vós mesmos. Aquele que fez o ouvido não ouvirá. Quem criou o nosso ouvido? Foi Deus. Será que ele não escuta o que nós escutamos? E o que formou o olho não verá? Deus criou o nosso olho. Através do nosso olho ele vê tudo. Salmo 94, 9. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um. Ele vê todos os seus passos.
não há trevas e sombra de morte. Onde se escondem os que obram iniquidade? Jó 34, 21. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para que aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônica 16, 9. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldades nem pecado, em cujo espírito não há engano. Salmo 32, 5. Leia também o Salmo 51. Jesus ainda hoje está a clamar: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Então veja, irmão, pode ser, não importa a condição do ser humano, do homem e da mulher, e aquelas pessoas que porventura vai me ouvir. Enquanto a vida, há esperança. Ah, pastor, mas eu sou errante, eu sou falho, eu não consigo largar disso. É 20 anos que eu estou lutando. Enquanto a vida, há esperança. Amém? Venha para Cristo. Confesse os seus pecados. Acerta com Ele. Amém? Veja, nesse quadro ali, vê o coração humano, né? Moram nele diversos símbolos animais, que nos fala de várias qualidades de pecado no coração do homem, pois o coração é a habitação e o assento dos nossos pecados. Não está na mente, não. O pecado vai para o coração. A mente. Deus nos diz, pela boca do profeta Jeremias, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Se ele falar, o coração, né? Irmão, para. A maioria da humanidade tem o coração imundo e podre. Só inclina para o mal e para a desgraça. A maioria da humanidade, irmão. Por isso que Jeremias diz, o coração é enganoso. O coração é perverso. Por isso que Cristo tem que trocar o nosso coração. O meu foi trocado. Amém? Eu creio que o seu também foi trocado. Amém? Deus troca, muda. A Bíblia diz isso em 32, 36, ou 36, 32 de Ezequiel. Eu vos darei um coração de carne. Tirarei de você o seu coração de pedra. É simbolismo, irmão. O coração nosso já é de carne. Mas quando ele fala, tirarei de você o coração de pedra, é o coração incrédulo ali, ó, duro. Que não aceita nada. Já viu homens que matam bebezinhos? Estupra menininhas? Assassina mulheres? Mulher não tem força como homem. Né, irmão? Eles tiram a vida de moças, de mulheres à toa. Coração de pedra, coração de Satanás reinando. Desculpe, meu irmão. Se Deus não mudar o coração, ninguém muda. Ah, eu vou me mudar. Não dá conta não. Eu preciso de Deus para me mudar. Você precisa de Deus para mudar esse coração. E veja lá, Deus fala, eu tirarei o seu coração de pedra, lhe darei um coração de carne, escrevei nele as minhas leis, lhe darei um espírito, né? Sobre o seu espírito lhe darei o meu espírito. Ainda precisa da unção de Deus no seu espírito, te ungindo, olha lá a pombinha lá no coração. Que a pomba representa o Espírito Santo, irmão. Não que o Espírito Santo é pomba, me entenda. É tudo representação. Quando Jesus foi batizado, desceu a pombinha nele. Amém? E diz, esse é meu filho amado em quem me compraz habitá-lo. O Espírito Santo é pomba? Não. Mas a pomba foi para identificar o Cordeiro. A pomba em nós é para identificar nós que somos filhos de Deus. Mas tem gente que não tem a pomba, tem um corvo. Tem uma onça, como está ali, tem um bode. Tem uma tartaruga. Veja, irmãos. Jeremias 17. Jesus mesmo confirma ele dizendo, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Não é da mente que saem os pensamentos, não. É do coração. O irmão Brana foi questionado nisso. Quando o irmão Brana falou que o coração é que pensa. O cientista da época, não, esse pregador está errado. Aí eu falei, não, mas é Deus que falou, meu amigo. Deus que falou que o pensamento é do coração, não da mente. Tá.
Então do coração dos homens que saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 21. Aí eu marquei aqui, né, irmão? Pavão. Eu não vou destrinchar tudo, mas eu vou falar a vida do pavão todinho aqui. É um bichinho maravilhoso, não é? Mas ele representa o orgulho. Porque ele tem vergonha dos pés. Ele é bonito, aquele rabo, quando ele voa, mas os pés é horrível. Ele não consegue esconder os pés. Por que Deus fez isso? Para representar o orgulho. Enquanto que a beleza do pavão é apreciada por todos no coração dos homens, representa o pecado de orgulho. Lúcifer, o querubim ungido, uma vez portador da luz de Deus, um anjo de Deus, caiu por causa do orgulho e tornou-se inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Isaías, você pode ver. O orgulho vem do próprio abismo e revela-se de muitas maneiras. Alguns orgulham-se de suas riquezas, tratam os empregados como lixo. Irmão, veja, da sua superior educação. Não, eu sou estudado, eu sou formado, eu sou doutor. Você é lixo. Você vê o que é o orgulho, né? Às vezes, conforme a moda, embora por vezes sem pudor, sem vergonha, enfeitando-se com brincos, pulseiras, anéis, tão claramente descrito em Isaías 3,17, outros orgulham-se de seus antepassados, de sua nacionalidade, da sua cultura, do desporto, esquecendo-se de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Deus aborrece o soberbo e a arrogância. Provérbio 8,13. A soberba precede a ruína. Todo soberbo, orgulhoso vai cair. Tem jeito, não. É lei. Então o pavão, simplesmente. O bode. Está aqui o bode. Coloquei o bode aqui, ó. Tadinho, né, irmãos? Mas ele tem a representação. Um animal mal cheiroso, luxurioso, que exprime concupiscência carnal, imoralidade, fornicação e adultério. Esses pecados tornaram tal incremento nos últimos dias, nesses chamados tempos modernos, que somos obrigados a admitir a verdade das palavras de Jesus, quando profetizou há quase 2000 anos, dizendo que nos últimos dias seria como o dia de Sodoma e Gomorra. Esse espírito moderno não somente tem agarrado homens e multidões, mulheres, mas tem penetrado até nos lares de pessoa religiosa, nos institutos, nas escolas, e somente essa semente corrupta é semeada sem vergonha e com maneira sutis e diabólica nos corações humanos, por intermédio do cinema, do teatro, da literatura imunda, da televisão, de tantos outros meios, de maneira que eu vou parar por aqui, que é muita coisa. O bode representa o ímpio. Você vê que no julgamento Deus vai colocar o bode à esquerda e as ovelhas à direita. Por que Deus? Deus faz o que ele quiser, irmão. O bode, ele mija nele mesmo. Sabia disso? Ele mija na barba dele. O bicho é... Entendeu? Vou parar por aqui, porque se eu entrar em outros assuntos é pior. O bicho é cheio de lascívia, de luxúria. Muito bem. Depois do bode vem o porco. Coloquei ali o porco também. O porco fala-nos do pecado da bebedeira e da glutonaria. Tudo isso são influências de demônios que estão dentro das pessoas, viu, irmão? Tem gente que a influência dele é de bode, é de pavão, tá? Soberbo, orgulhoso. E agora estou falando do porco. O porco fala da bebedeira, da glutonaria, um animal imundo que devora tudo que encontra, que seja limpo ou sujo. Se você der um bolo de aniversário, ele devora tudo. Se você trazer um prato de lavagem podre, ele come também. E tem gente desse jeito, viu, irmão? Na mesma hora que ele está na casa de um amigo, de alguém que é limpo, ele está lá na droga, na cachaça, no sexo. Veja,
E do mesmo modo, o coração pecaminoso devora toda sugestão imunda, quer seja expressões feias, quadros imorais de literatura imoral. O corpo que se destinou para ser o templo de Deus vivo é profanado por comida imunda, hábitos pecaminosos, tal como fumar, mascar, usar ópio, droga e outros narcóticos. O hábito de fumar tem se arraigado dos homens e das mulheres como nunca. Só o poder de Deus pode livrar as vítimas do cigarro, da cachaça, de ser escravos de Satanás, enquanto quase todos os religiosos não se atrevem a fumar na igreja, mas tem igreja que fuma, né, irmão? Não tem, contudo, escrúpulo de estragar com a erva daninha do tabaco, do cigarro, da cachaça, da droga, aquilo que na verdade é o templo de Deus. O nosso corpo, não sabeis vós, de São Paulo, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Irmão, eu já tratei pessoas, já conversei com pessoas, pelo amor de Deus, irmão. A pinga faz o cérebro da pessoa ir encolhendo, né? E aí começa, é uma série de coisas que acontece, a cachaça. E a pessoa tem que beber, porque se ele não beber, dá abstinência, dá crise nele, começa a tremer, corre, traz logo um gole de pinga. É igual a pessoa que tem diabetes. Já viu a pessoa que tem diabetes? Se descer demais, tem que comer uma colherada de açúcar. Senão ele morre. Ele tem que alimentar aquele diabo. A droga, o cigarro, o sexo, a cachaça, o pecado, a sujeira. O que você tem que fazer? Cortar tudo isso. Eu encontrei um irmão, da mensagem, falou, pastor Domingos, eu descobri que a droga, a cocaína, gosta dos mais inteligentes. Falou para mim. Eu falei, é? Então eu sou burro. Eu não sou a favor disso. E você acha que você é inteligente? É, isso aqui. Está hoje no mundão, na lama. Entendeu, irmão? Ele falou, eu posso estar dentro de um tambor de 200 litros de cocaína e ainda a coluna de fogo está na minha cabeça. Que absurdo, né? Eu falei, para, meu. Esquece. Deus não compartilha com isso. Cadê ele? Então, irmão, o esperto de Deus é que se livra, que se liberta dessas coisas, irmão. Desses agentes do diabo. Porque o cigarro é o agente do diabo. Agora tem aí o eletrônico, né? Que não dá nada no começo. É gostosinho, né? Desestressa, mas daqui 1 ano, 2 anos, seu pulmãozinho já era. Aí nem médico resolve. O eletrônico, cheio de... Não vamos entrar nesse... Vamos seguir falando aqui. Então, amados, vocês viram aí o porco, o bode, tá? A concupiscência nunca se satisfaz. Segundo a lei do Velho Testamento, o comilão e o beberrão deviam ser apedrejados. Deuteronômio 21, 18 a 21. O beberrão e o comilão cairão em pobreza. A sonolência faz trazer os vestidos rotos. O companheiro dos comilões envergonha seu pai. Provérbio 23, 21. Lembremos-nos do rico que era comilão e beberrão lá. E que ao morrer levantou os olhos no inferno, onde se encontrava em tormento indescritível. O prejuízo do vinho não precisa ser explicado. Tão conhecidos são os efeitos. Deus diz claramente na sua palavra que nenhum beberrão herdará o reino de Deus. Ah, não, mas agora fizeram a cerveja sem álcool. Irmão, não tente enganar Deus. O pastor lá da Paraíba, ele fala assim, o dia que tirar a nicotina do cigarro, a pessoa vai fumar também. Irmãos, nós não pode tentar enganar o Espírito Santo. Beberrão, comilão. Comilão, irmão, é o glutão, é o pecado da glutonaria. Todo mundo come, ele pega o resto dos pratos que sobrou, joga tudo numa panela e ele vai acabar de limpar o resto. É aquela comelância desenfreada, aquela, sabe? Pelo amor de Deus. Tem que ter um limite. Tem que ter domínio próprio. Se tiver um pudim, vai comer o pudim inteiro, sozinho. É só um pedacinho, tem que ter controle. Tem que deixar para amanhã, tem que pensar nos outros. Por isso que Deus não aceita. Se Deus não aceita, e nós? Veja.
Ai dos que são, veja, ai dos que são poderosos para beber o vinho, homens de fortaleza para misturar bebida forte, Isaías 5:22. Ai daquele que dá de beber o seu companheiro, tu que lhe chegas ao teu odre e embebedas, Abacuque 2:15. Há nos seus banquetes alaúdes e harpas, tambores e pífanos e vinho, e não olha para a obra do Senhor, nem considera a obra de suas mãos. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está tudo aqui dentro, né? Essa cambada aqui, ó. Os pecados de nossa natureza carnal são bem evidentes. Entre eles estão, falando da natureza carnal. Nós não somos carnal, somos espirituais agora. Mas a natureza carnal é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas. Aqueles que são culpados destas coisas não têm parte no reino de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Você vê que lista? Gálatas 5:19. E não vos embriagueis com vinho. Pode tomar um golinho de vinho, você toma aqui na ceia. Se você toma como remédio, eu não sou contra. Só que você não vai beber a garrafa, pessoal. Jesus oferece o seguinte convite aos que têm sede. Se alguém tem sede, venha a mim, beba. Amém? Agora vamos falar da tartaruga. Demônio da tartaruga. Não o bichinho lá, tá, irmão? Mas a característica. A tartaruga ela fala da preguiça e da feitiçaria. Porque eles usam muito o casco da tartaruga, irmão, para fazer feitiçaria, macumba, magia negra. Igual o sapo, né, irmão? Eles usam muito o sapo. Ali está a rã, coloquei a rã. Eles usam muito, tá? Para fazer coisas das trevas. Tá? E tem gente que tem esse demônio. Você já notou que tem gente que inclina para o candomblé, inclina para o espiritismo, inclina para a magia negra, inclina para as religiões de demônio? Tem muita gente que está inclinado para isso. Não é que ele está inclinado. O coração dele está cheio desses demônios. Ele está alienado, preso. Aí eu vou fazer uma macumba para matar fulano de tal. Eu vou fazer. Eu conheço coisa de feitiçaria horrível. Que eu não vou contar porque estão no púlpito sagrado. Eu conheço coisa. E já fui e vi como é que é, com meus olhos. Então a tartaruga fala da preguiça. Já viu gente que não quer trabalhar? Não vai fazer nada. É o demônio. Preguiça não é qualquer coisa, não são um demônio de preguiça. Pelo amor de Deus, irmão. Você não consegue tirar ele. O profeta fala, Mombrana fala que o espírito de preguiça, você não tira ele nem derramando gasolina e pôr no fogo. Não consegue tirar ele nem com fogo. A incredulidade é como a feitiçaria. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Provérbio 21:25. Josué tinha que dizer ao povo de Israel: olha, irmão, não sejais preguiçosos de possuir a terra. A natureza humana é muito preguiçosa e ociosa para adquirir as coisas de Deus. Jesus disse: porfiai-vos por entrar pela porta estreita. Lucas 3:24. Quem procura encontrará, até agora se faz violência no reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então veja, irmãos, a natureza humana, a pessoa tem preguiça. Desculpa, irmão, não lê Bíblia. Tem gente que tem a Bíblia em casa de enfeite. Não lê mensagem, não escuta uma pregação. Uma vez entrei numa biblioteca, vocês sabem, Cantares de Canaã. Ouviram falar ou não? Lá na rodoviária antiga, e depois mudou. Eu conheci até o pastor de lá. Ele assistia meu programa de rádio. Um dia entrei na livraria dele, mais de 1000 Bíblias lá vendendo. Aí eu não sei o que foi, ele veio me repreender. Porque eu estava olhando lá uma Bíblia e uma pessoa chegou e falou: moço,
essa Bíblia aqui é boa para comprar? Eu fui para explicar para ela, ó, vamos ver a tradução dela. Eu falei, essa tradução aqui não é muito boa, não. Aí o dono, que eu não vou falar o nome dele, porque eu sei que ele está lá em Curitiba, mudou para lá. Oh, irmão, assim você estraga, irmão. Vim pregar o evangelho dentro da minha livraria. Eu falei, não estou pregando, só estou falando para ela a tradução. Bom, irmão, aí parei de falar com a cliente, já falei com o dono da livraria. Aí foi um tintim de espada. Um tintim de espada. Eu falei, ó, sabe uma coisa, essas Bíblias que o senhor tem aqui, tudo vai te mandar para o inferno. Porque o senhor tem um monte de Bíblia, vende Bíblia, e o senhor mesmo não entra nela, não lê e não aprende. Para começo de conversa, aí entrei no batismo, assim, irmão do céu. Aí depois ele me pediu desculpa, porque ele gostava de ouvir o programa de rádio. Conhecia que era verdade. Tudo bem. Amém? Então, amados, veja, o preguiçoso, acerca da salvação e do bem-estar espiritual das nossas almas, conduz-nos à perdição, impede-nos de orar, de penetrar nas profundezas de Deus, de tomar posse das ricas promessas do Senhor, conduz-nos à destruição. Quando Deus vos fala, encorajando-vos a entregar-lhe hoje os vossos corações, Satanás diz que o deveis fazer amanhã, ou noutra ocasião mais oportuna, o qual, infelizmente, nunca chega, e morrereis sem a salvação e sem Cristo. Porque o preguiçoso, irmão, não quer aceitar. Deus disse, hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A concha da tartaruga é muitas vezes usada pelos indígenas da África do Sul para a prática de seus feitiços. E é sinônimo do pecado, da confiança, do poder do feitiço. E na leitura da sina, uma vez de confiança, em vez de confiar no Deus vivo, especialmente nos tempos de tribulação e doença, adversidade e morte, somos convidados a clamar ao Deus vivo, que está pronto a ajudar-nos, em vez de confiarmos na boa ou má sorte, porque os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Eles confirmam no quê? Na feitiçaria, eles crêem na macumba, eles levam aqueles negócios para dentro de casa e enchem a casa de coiseiras, não, irmão? Aí quando crê, lá na frente obedece o evangelho, mas a casa está cheia de coiseira do diabo. O que você tem que fazer? Uma limpeza. Né, irmãos? Tem que limpar tudo, tirar. Sabe lá, irmão, o que aconteceu lá atrás? As coisas que você ganhou, comprou, sei lá, achou isso bonitinho. Irmão, não vou entrar em detalhes, porque aí entra para idolatria, né? Então, veja, a tartaruga representa o preguiçoso. Tá? A pessoa que é inclinada à magia negra. Ele tem o espírito da tartaruga. Não quer sair de casa. Faz o serviço dele em casa mesmo. Você vai, põe uma vela ali, outra vela lá, um copinho de água. Para que é isso aí? Isso aqui é para o meu guia. Não é assim, Deus? O nosso guia é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo o nosso guia. Amém? Deus é o nosso guia. Não tem que ser demônio. Agora, eles podem guiar? Sim. Eles manifestam até em anjo de luz, diz a Bíblia. Só que guia para o inferno. Guia para um lugar sem saída. Muito bem, vamos seguir porque a hora está finalizando. Falamos da tartaruga, agora vamos falar da onça. Onça? Irmão. A onça. A onça é um animal cruel e feroz. Representa o ódio e a ira. O mau gênio governa muitas vezes o coração do homem, até o conduzir a um assassino. Irmão do céu. Poderás tentar conseguir dominar o mau gênio, mas por fim rebentará com todo o seu furor. Melhor é confessar que isso está no seu coração e pedir a Jesus que te livre dele. Deixa ir e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Salmo 37, 8. Cruel é furor e a impetuosa ira, mas quem parará diante da inveja? Provérbio 27, 4. A ira abriga-se no seio dos tolos, portanto afasta a ira do teu coração. Eclesiastes 11, 10. Agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Colossenses 3, 8. Irmão,
a pessoa mata o outro na maior frieza. Homem pega o pescoço da esposa e destroca. Na maior frieza. Ou na hora que a pessoa está dormindo, vai lá e faz o mal. Onça. Você já viu a onça? Eu estou para dizer que a onça aqui do Brasil é mais feroz que o leão da África. Porque ninguém escapa da onça. Tá? Ela pula no rio, pega o jacaré lá no fundo. Ela sobe em cima da árvore, pega o macaco lá. Quem escapa? Ninguém, irmão. Para você escapar da onça, você tem que estar bem armado. Quantas onças tem comido gente aí? Agora, claro, o animal, Deus criou, não tem nada a ver com o animal. Mas aquela ferocidade, aquela índole animalesca, aquela natureza, está na onça, no tigre, nos leopardos, todo tipo de felino, né, irmão? Lembra do rei que falava para os seus milhares, dava sua fala para os seus milhares, e do lado dele tinha um leopardo, né? 2 leopardos, um tigre, um negócio assim. Parece que era um tigre de um lado, outro tigre do outro. E ele falava, pegava a mão dele e dava para o tigre dava uma lambida na mão dele. Pegava a mão dele e dava para o outro. Todo mundo olhava, tá vendo? Mas de tanto o tigre lamber a mão dele, irmão, ficou fina. Um dia, o tigre lambeu e sentiu o cheiro do sangue. E eles estavam ali com correntes, certo? Para não ir para lá, mais perto do rei. O que aconteceu? Os 2 tigres pulou no rei e devorou o rei na frente do seu povo todo. Foi criado eles de pequenininho. Mas por que eles fizeram isso? Por causa da natureza deles. Deus não vai mudar a natureza do animal. Quantas pessoas que pegam leões, né, irmão? Tigre, leopardo, até onça patriar, aquela coisa dos Estados Unidos. Pode ver esse final da história. O leão que foi pegado de novinho, comeu o pai, estraçalhou os filhos. Não, só Deus é que muda a natureza. Tá? Então aqui está, irmão, a onça, que representa a pessoa que tem ira, que representa a pessoa que tem cólera, que é mau, que pretende matar os outros. Se alguém levantar contra ele, está pronto para matar, para tirar a vida. Isso é o demônio que está dentro dele. Tem que se libertar disso. Tá? Muitos tentam acalmar a sua ira bebendo ou vingando-se, mas o seu vinho é ardente veneno de dragões. Peçonha cruel de víboras, Deuteronômio 32. A vingança é doce ao coração pecaminoso. Meu irmão, nos filmes por aí eles falam que a vingança é um prato que come gelado. Né? Porque o trem é feio. Né? Veja, somente Deus, Jesus disse, amai vossos inimigos. Deus prometeu perdoar os nossos pecados se nós perdoarmos aquele que nos pecam contra nós. Um espírito, também uma abominação perante Deus, o desejo mau de derramar sangue e guerra está latente no coração humano. E, portanto, a paz verdadeira tem que ser estabelecida no coração do homem. Deus tem que mudar o coração. Deus tem que tirar essas demoniadas toda e deixar a estrela, o Espírito Santo, raiar lá dentro e mudar a natureza. Por isso que eu já bati nessa tecla. O que é nascer de novo? É mudança de natureza. É mudança de natureza. Às vezes a pessoa vem, se batiza, mas não muda a natureza. Se o irmão dá um chute na canela dele ali, já quer brigar. Desculpe, irmão. E vai ganhar um chute de Deus para fora. Por quê? Porque tem que mudar a natureza. Irmão, tem coisa que mesmo nós temos motivo, mas tem que ainda ceder. Amém? Por quê? Porque Deus é vingador. Deus é que cuida de tudo de nós. Ninguém vai levantar contra você. Antes de levantar, Deus já joga ele por terra. Porque você tem a natureza do cordeiro, que é manso. Você tem a natureza da pombinha, que verte o óleo no pé da pena. A pomba não precisa tomar banho.
O óleo que sai do pé da pena lubrifica as penas da pomba. Ela se mantém purificada o tempo todo. É o cristão que é nascido de novo. Ele tem o Espírito Santo por dentro que está irradiando para o lado de fora. Ele está limpo, purificado o tempo todo das más consciências. Lembra que eu falei que ia falar sobre santificação? Isso aqui serve para nos santificar. Isso aí serve para você olhar e falar, peraí, rapaz, eu não tenho onça comigo não. Eu sou manso. Não, eu não tenho pavão também, não sou orgulhoso. Eu não sou metido. Mas tem gente que é, não. Eu não sou soberbo. E o bode, não, eu não sou lambancento. O bode é lambancento. Gosta de bagunça. Ele sobe no carro, sobe em árvore com aqueles pezinhos dele, né? Sobe em cima do poço, sobe em lugar perigoso. Tartaruga. Espírito de preguiça. Antigamente o pessoal falava assim, ó, você não põe uma tartaruga em casa, nem um jabuti não, que a sua vida, ó. O povo falava isso, né? Sei lá por quê. Só porque o bichinho é lento? Mas tem tartaruga que anda rápido, viu, irmão? Tá? Muito bem, tartaruga. Vamos finalizar. Vamos finalizar. Serpente. A serpente enganou Eva no jardim do Éden, destruiu a doce comunhão e harmonia que existia entre Deus e o homem. Satanás, o anjo caído, tinha inveja de Adão e Eva. E quando os viu reinar sobre o mundo, em união perfeita com Deus, ocupando o lugar de Lúcifer, impelido pela inveja, Satanás planejou destruir esta maravilhosa harmonia e a sua vida de comunhão com o Senhor, e conseguiu esse mesmo ciúme diabólico e inveja no coração humano. Destrói a felicidade do coração de alguns ao verem outras pessoas felizes e vivendo confortavelmente. O ciúme é duro como a sepultura. Cantares 8:6. Ele coloca no coração o desejo de destruir a felicidade dos outros. Esse desejo, por vezes, pode levar até o assassínio. Isso sucede especialmente entre os cônjuges. Nos negócios e outras esferas da vida, causa miséria e ira sem fim. Até os obreiros cristãos, pregadores e ministros não estão isentos dos ataques do ciúme e da inveja. Devem viver constantemente alerta e ter os corações cheios do Espírito Santo. De outra forma, o pensamento de que Deus está a servir-se de um outro servo mais do que o deles estragará o seu ministério e dará cabo da sua utilidade para o Senhor. Veja, a serpente representa a traição. Você sonhou com uma cobra, pode escrever. Alguém vai te trair, alguém vai pregar uma peça em você. A serpente também representa o engano, porque ela chegou em Eva e falou, Deus vai te fazer. Você pode comer que você não morre. Eva disse, certamente morrerá. Falou para o serpente. O serpente falou, certamente não morrerá. E destruiu a vida íntima, né, de Adão e Eva com Deus. E esse demônio do serpente em homens e mulheres também está reinando aí. Alguém vê que um homem é feliz com a sua esposa, o diabo usa alguém para ir lá e desgraçar aquele lá, e desgraçar aquela família. Por isso que eu digo aqui, irmão, homem não tem amigos e mulher não tem amigas. Tá? Porque se eu tenho um amigo, meu amigo, meu amigão, vai lá para casa, né, mano? Come, bebe, dorme. Fica à vontade, tá? Eu vou dar uma saidinha. Amigo? É os amigos que acabaram roubando a esposa do amigo. É as amigas que acabaram tomando o marido da amiga. E isso é de praxe, irmão. O diabo não alisa, não. Até entre a fé tem que ter cuidado. Você não vê aí os pastores aí? Pastor caindo, pastor fazendo isso, pastor fazendo aquilo. No mundo religioso, a serpente. Não vou entrar em detalhes, mas você sabe. Está aqui do coração humano. O que representa a serpente? A incredulidade, a maldade, a traição. E ainda ri da desgraça do mundo. Você está lá se lascando, você está com problema, você está doente, ele está lá, tomara que porra, se lasca, isso, ele está desejando mal, está fazendo figuinha.
Se a serpente, cristão não pode ter o espírito de serpente. Tem que ter o Espírito Santo. Você quer ver o melhor do seu irmão. Quer ver a felicidade daquela irmã. Quer ver a felicidade daquele irmão, daquela família. Amém? Aham fala-nos do pecado da avareza e do amor ao dinheiro, que é a raiz de todo o mal. 1 Timóteo 6,10. Veja, o amor ao dinheiro, viu, irmão? É a raiz de todo o mal. Não o dinheiro. O dinheiro é bênção de Deus, mas o amor ao dinheiro. Tá? Há uma espécie de rã no Congo que comem formigas e centenas até que rebentam e morrem. Uma pessoa avarenta não gosta de abrir a sua mão para ajudar os pobres e necessitados. Antes tenta, por meio lícitos ou ilícitos, juntar e ganhar as riquezas desse mundo, que nos corrompe facilmente. Jesus mesmo disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6,19. A sua casa pereceram porque ele amou o ouro, veja. Acã e sua casa pereceram porque amou o ouro e a prata e pedra preciosa. Vestidos, Josué 7. Judas Iscariote, o discípulo de Jesus, enforcou-se porque o amor do dinheiro fez que saísse de seu mestre Senhor. Não é o dinheiro que é mau, mas sim o amor ao dinheiro que se esconde no coração humano. Milhares de homens e mulheres de todas classes e raças estão destruindo suas vidas e as vidas de seus familiares pelo desejo mau de arranjar repentinamente grandes fortunas, talvez na loteria, nas corridas de cavalo e por aí vai. Então a rã, irmãos, a rã está representada na avareza. Ó, avareza. Só quer para ele. O outro está necessitado. Está passando. Não. Se vira, quer nem saber. Assim que é. Mas não pode ser avarento. Avarento não entra no céu. Você vê como é que é. É muita coisa, né, irmão? Nós temos que ser altruísta. Nós temos que pensar no nosso irmão que precisa. Na nossa irmã que precisa de uma ajuda. Às vezes nós tiramos até do nosso alimento para ajudar outro. Né? É claro que você tem que ser bom em uma centralidade. Tá bem? Você não pode ser bom demasiado. Porque nem Deus é bom demasiado. Tá certo? Nem Deus é bom demasiado. A bondade tem limite. Você vê que Deus criou o peixe, mas você tem que pescar, você tem que ir lá, pernilongo, muriçoca, te picar lá, até pegar o peixe seco, não é? Se fosse fácil, você entrava no rio, já ia catando os peixes com a mão mesmo, né? Porque os bichinhos é tudo fraquinho, não correm, né? Mas Deus não, peixe, quer ver você pegar um peixe com a mão, irmão. Você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma armadilha para pescar ele. Então Deus é bom, mas é bom dentro da centralidade. Por isso que Ele não quer que nós sejamos preguiçosos, né? Ficar só nas costas dos outros, né? Filhos, parentes, seja quem for, tem que trabalhar. Paulo vem e fala, quem não trabalha é bom que não coma. Tem que trabalhar. O sábio Salomão falou, preguiçoso vai ter com a formiga. O preguiçoso que não quer trabalhar vai ver com a formiga. A formiga que não trabalha no verão, ela não come, porque ela tem que ajuntar no verão para o inverno quando chegar. Aí ela não ajuntou no verão, ela não vai comer no inverno. E olha que não tem exército, não tem rei, não tem nada, né? Tem a rainha, né? Mas não tem chefe. Como é que ele se governa? Deus deu para a formiga a sabedoria. E ela ensina a nós a união. Né? Então, nessa noite, irmão, eu pincelei essas partes aí para vocês apenas compreender, entender, tá? E quando o cristão entra, quando Cristo entra no coração, representado pela pomba e pelo Espírito Santo, de acordo com Hebreus 4,12, a espada, né? A espada, a palavra, é apta para discernir juntas e medulas. A palavra do Senhor, ela entra lá na alma. Nós temos o Espírito, não só eu, todos nós aqui temos o Espírito de discernimento. Irmão. Você quer ver essa bicharada nas pessoas? Começa a reparar.
Você vai ver que tem pessoa que é assim, que é assim. Todas essas características estão nas pessoas que não têm Deus. Porque quando tem Deus, você já vê que ele é um cordeiro, é manso, né? É bondoso, tem a natureza da pomba, tem a natureza do cordeiro. O cordeiro, irmão, você amarra ele de pé e mão, põe na mesa para cortar a lã, ele não dá coice, ele não te morde. Vai fazer isso com o cabrito. É chifrada, é toreada. Está entendendo? A águia, rainha dos ares, representa os cristãos. Come a carne fresca, viaja às alturas celestiais. As águias. Ela renova a sua mocidade. Representa nós. Né, irmão? Tudo que é do lado de Deus, você tem que estar. Tudo que é do lado do inimigo, você tem que abrir mão. Tá? E não vai criar certas coisas em casa, não, tá? Certas coisas. Tem gente que cria, né, irmão? Tá? Coisas que às vezes, né, irmão, é uma influência ruim. Tá? Você tem que orar, às vezes. Tá? Então, mas e os bichos? Não, Deus mandou nós cuidar dos bichos, tá na Bíblia. Deus falou, cuida dos animais. Lembra que no domingo passado eu li aqui? Deus falou, e lembrou o Senhor Deus de Noé e dos animais. Os animais são de Deus. Então, amados, nesta noite, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Nós vamos ter uma oração, irmão, para expulsar toda coisa ruim, contrária. Porventura, você não tem isso aqui, mas às vezes fica te rodeando. Tá? Esses espíritos errados, essas influências erradas. Tá? Sempre, todos nós sempre tem alguma coisa lutando, tentando nos seduzir, tentando nos enganar. Então nós vamos ter uma oração, um minuto de oração. Quero que todos oram e expulsam. Porque eu vou orar expulsando. Você também ora expulsando. Ninguém de olhos abertos, reverentemente, nós vamos orar e expulsar toda classe de influência contrária. Vamos orar, amados. Nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, diante da Tua presença, Senhor, diante desse quadro, Pai, que nós falamos aqui nesta noite, baseado no coração do homem, que existem as influências do mundo, Pai, influência desses animais, Senhor, animais que muitas vezes é usado para o lado do mal, influências contrárias à Tua palavra, influências ruins, Pai, que não é influência da parte da luz, mas influência das trevas. Nesta noite, Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, pelo sangue do Cordeiro Eterno, porque o Senhor levou sobre si nossos pecados, o Senhor sangrou na cruz no nosso lugar, para trazer para nós a nova vida, para dar para nós a luz no nosso coração, para transformar nosso coração de pedra em um coração de carne, e fazer com que nós possamos, Pai, viver uma vida digna do Evangelho. Senhor, nesta noite, eu quero pedir pelo sangue do Calvário, que venha e jorra, Pai, e salpica aqui, sobre cada irmão, cada irmã, expelindo, Senhor, toda casta de espírito errado, todo espírito, toda influência maléfica, toda coisa, Pai, que aterroriza o coração do irmão, aterroriza o coração da irmã, que muitas vezes tenta enlaçar, tenta levar ele ou ela para as coisas erradas. Senhor, seja repreendido agora toda obra do mal, toda feitiçaria, macumbaria, maldição de família, coisas hereditárias, coisas, Pai Santo, correntes, amarradura, coisas que fizeram contra os irmãos lá no passado. Senhor, nada dessas coisas tem poder contra os filhos de Deus, porque no Calvário o Senhor aniquilou o império da morte, o Senhor venceu Satanás, o Senhor superou todas as coisas, e nesta noite pedimos uma limpeza em cada coração, de cada irmão aqui, Senhor. Tire, vai ao encontro do teu filho, da tua filha agora, e lava ele pela água da palavra. Tira essa influência, em nome de Jesus Cristo. Tira esse desejo que tem no coração de fazer a coisa errada, esse desejo de inclinar para as coisas do mundo, esse desejo de fazer as coisas que o Senhor não agrada. Arranca agora, Senhor, com teu fogo poderoso, com teu Espírito Santo, transformando corações, dando novo nascimento, expelindo, Pai, toda raiz de amargura, todo ódio, tirando toda mácula,
tirando toda ira, toda contenda, toda coisa, Senhor, de Satanás, seja retirado agora pelo sangue do Cordeiro. Expelimos pelo sangue de Jesus. Venha ao nosso encontro, Pai. Derrama do teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor prometeu pela tua palavra: eu derramarei do meu Espírito naquele dia. Sobre os filhos e filhas profetizarão e falarão em línguas estranhas. Senhor eterno, nesta noite eu te peço, Pai, lava e purifica cada irmão aqui, cada irmã aqui. Nós declaramos uma limpeza interior no coração do teu filho, no coração da tua filha, Pai. Tire, Pai, toda coisa do passado. Agora mesmo, Pai, pessoas pensando em coisas que fizeram lá atrás, às vezes precisa de um pedido de perdão, precisa de uma confissão. Senhor, faz teu filho e tua filha confessar, abrir a boca, Pai, e pedir para o Senhor que o Senhor perdoe, que o Senhor salva, Pai, porque não sabemos o futuro nosso, o futuro está em tuas mãos. Eu te peço nesta noite, Pai, pelo sangue do Calvário, haja essa transformação e mudança no coração de cada um, Pai. Quando ele for para casa, quando ele estiver na sua cama ali, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor derrame ali o que ele e ela precisa, Pai, para viver essa vida digna do Evangelho. Eu te peço, Pai, se algum irmão ou irmã tem alguma coisa prendendo, alguma corrente, alguma amarradura, nesta noite está quebrado, rechaçado pelo sangue de Jesus. Estão libertos através da palavra e os santificados pela palavra que foi pregada. Em nome de Jesus Cristo declaramos a libertação total para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amados. Vamos cantar mais um cântico para nós finalizar. Irmãos, eu encerrei a oração porque o horário não espera. Por isso que nós temos que marcar um culto aqui especial para nós orar até esgotar o combustível. Tá? Você vê que muitas vezes, por isso que o tempo é inimigo. O tempo é uma ação destruidora. Os irmãos têm que ir, tem que pegar ônibus, outros, né? Tem seus compromissos. Glória a Deus. Amados, vamos cantar o 212. Povo, um dos tais. Um dos tais. Sol. Eis que sou um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém? Muito bem, amados. Vamos para casa, irmão, irmã, aqueles que estão no companheirismo, continue firme. Se você, irmão, irmã, tem alguma dificuldade, nós oramos aqui a sexta-feira, ungimos pessoas, tá? Estamos aqui alavancando a fé, lutando porque a hora está à mão. Haverá surpresa para nós, tá? Vocês ficam atentos, porque o mundo está numa desenfreada coisa, tá? Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita, conselho da palavra, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimento sua irmã e seu irmão, dizendo: Deus